IRDM11, o fundo de papel aí da Iridium. Esse fundo de papel, nos últimos anos, ele tem dado muito o que falar. A galera não tá muito feliz com o desempenho que esse fundo vem tendo, principalmente devido à sua carteira aí de fundos imobiliários. A carteira é essa e é um pouco duvidosa. A gente tem alguns fundos imobiliários lá com muitos problemas e é algo bem grande aí dentro do fundo, né? A carteira de fundos imobiliários apresenta aí cerca de 600 milhões aí, então assim, é um valor grande para um fundo que também é grande, mas é um valor alto. Muita gente questiona se o Iridium devia continuar tendo aí fundos imobiliários dentro da carteira. Não era melhor investir somente em crise e tudo mais. Então, hoje a gente vai dar uma analisada para entender toda essa situação e saber se está valendo a pena investir nele ou não. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota, bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí comigo até o final pra gente poder começar. Bom pessoal, o IRDMI custando cerca de R$ 77,46, tá com dividend yield na casa do 12,43. Para um fundo de papel é um dividend yield muito bom e uma valorização nos últimos 12 meses cerca de menos de 5%, tá? Então o fundo desvalorizou um pouquinho aí nos últimos 2 meses. A gente vê que ele custava 89, cara, custando 77, então o fundo caiu bastante. O valor justo dele é 87,53, então de fato o PVP mostra aqui um PVP de 0,89, mostra que ele tá descontado, tá? Quem não sabe, o PVP ele tá no 1 aqui, no caso 1,00, é que o fundo tá no preço justo. Abaixo disso ele tá descontado, acima ele tá caro. Patrimônio de mais de 3 bilhões de reais, é um patrimônio grande, coisas muito boa, liquidez também, de dividendo, né? Até que esse ano ele começou pagando 70 centavos aí e vem aumentando para 78. Acredito que seja uma alternativa aí do fundo tentar jogar um pouco essa cota para cima para poder realizar uma emissão ou algo do tipo. Bom galera, no relatório dele aqui, primeiro eles fazem um comentário no geral, falando um pouco da distribuição. Esse mês o fundo conseguiu gerar um pouco mais, também acumulou uma reserva aí de 4 centavos por cota no mês, assim, algo muito bom. E agora a reserva já tá em cerca de 13 centavos, então tá relativamente até que um pouco tranquilo aí em questão de reserva. Podia ser melhor, mas tem algo. Eles comentam um pouquinho de IPCA e tudo mais, mas nada muito relevante pra gente, tá? Algo interessante de se destacar aqui é a questão da taxa de administração e gestão, que são somadas a 1%. O fundo não tem taxa de performance, isso aí é bom. Aqui a carteira de CRI dele, né? Assim, o IRDM é um dos fundos imobiliários aí de papel mais diversificado nessa questão de CRIs. Tem muito CRI aqui dentro. É que a maior posição dele é 3,51. Então assim, se não fosse a carteira de fundos imobiliários, esse fundo estaria voando tranquilamente. Então o fundo peca um pouquinho nessa questão da carteira de fundos imobiliários, mas em questão de diversificação, cara, chega a ser bizarro. Aqui posições com 0,01%. Algo muito tranquilo aí. Ele tem alguns fundos imobiliários também de renda fixa aqui, 100 milhões, algo bem relativamente pequeno. E aqui a carteira de fundos, né? Tem a IDEVA, todos aqueles fundos aí que deram problema. Ele tem aqui, tem o HCTR, o SLH, então, assim, tem o TORT. Isso aqui é algo que acaba afetando, né? Porque não consegue talvez gerar aí de fato o que ele poderia gerar. Com todo esse dinheiro aí, ó, são mais de 600 milhões. E se ele tivesse em CRI, ele estaria aí com tranquilidade, gerando um rendimento muito maior do que ele gera. Então é um pouco triste, tá? Mas fazer o que, né? A ideia do fundo, a gente tem que respeitar. Mas podemos lutar para mudar isso. Aqui um pouquinho da carteira hoje, como eu falei, o foco deles é CRI, mas vai ser um pouco dividido. A correção basicamente feita toda no IPCA. A média do IPCA tá IPCA mais 8,80, muito boa taxa. E a taxa de CDI mais 4,58. Aqui por setor, né? O maior setor dele presente é fundo imobiliário, depois vem energia, incorporação. No geral, algumas perspectivas, eles falam que para 2024 eles esperam que o mercado de fundos imobiliários sofra algumas mudanças, principalmente movida aí pela queda aí da taxa de juros, que deve influenciar muito o mercado. Mas no geral estão bem otimistas, tá? Vamos aguardar para ver como é que vai ser. Aqui as movimentações do mês, o fundo comprou alguns CRIs aí, que valores relativamente menos, tá? Vendeu alguns também, mas irrelevante. E também comprou aí, teve algumas movimentações de CRI, tá? Um pouquinho de alguns projetos, algumas vendas, algumas amortizações, com eventos normais, tá? Nada demais aqui. E aqui são todas as operações que o fundo tem na Adimplente, tá? Com a descrição do que de fato aconteceu e com a última atualização. Acho válido, tá? Mais que não sejam operações tão grandes, é algo que vocês precisam saber antes de entrar, sabe? Pra ver como que a gestora tá lidando com os problemas, pra saber se eles vão conseguir resolver. Aqui a DRE, no geral, uma receita total de 32 milhões, tá? Tirando a despesa, sobrou 29 milhões aí. E aí o fundo distribuiu 28, tá? Ele conseguiu gerar um pouquinho mais esse mês, principalmente devido à correção monetária, que esse mês foi bem maior que nos outros meses. Aqui eles vão falar um pouquinho mais sobre o fundo e tudo mais, qual que é a estratégia que eles usam. Se você pensa em investir, acho válido entrarem aqui e estudarem um pouquinho mais, tá bom? Assim, pessoal, de comentários finais, até que o Iridium vem acertando em algumas coisas, porém esse fundo ele não consegue deslanchar, né? O dividendo dele não sobe e tudo mais. E isso se prende muito à questão que eu falei pra vocês, a carteira de fundos imobiliários. Eu não entendo por que a gente tem aí um fundo como o IRDM, tem uma gestora capacitada para adquirir bons CRIs, fica investindo aí em fundos imobiliários. É legal
entregando seu dinheiro para outros gestores, sendo que eles podiam pegar aqueles 600 milhões lá, investir em CRIs, isso aí traria um retorno muito maior para o fundo e criaria uma identidade de fato, sabe? O fundo investe um pouco em cada coisa, isso aí não atrai cotista. A gente vê, né, que lá atrás custava aí quase mais de 50 reais, olha só a queda que a gente já teve, algo bizarro assim, e só tende a piorar, tá? Infelizmente. Então, para mim hoje não vale a pena investir em RDM, principalmente por causa da questão aí das carteiras, mas tem um ponto positivo que é, o fundo tá bem descontado. Então assim, se você tem culhão e tudo mais para aguentar algumas coisas, talvez se já vale sim você analisar ou dar uma olhada na estratégia, ou talvez estar investindo, tá bom? Então é pessoal, espero que vocês tenham gostado, tamo junto aí, até a próxima e falou!